Hoje, vamos explorar uma das histórias mais fascinantes e simbólicas da Bíblia, a Torre de Babel. Esta narrativa não apenas nos conta sobre a construção de uma torre que alcançaria os céus, mas também traz poderosas lições sobre unidade, divisão e o poder escondido das línguas e das culturas. Neste vídeo, falaremos sobre o que levou à decadência desse grande projeto, o que essa história simboliza sobre as nossas próprias buscas espirituais e pessoais, e como as línguas, que surgiram como um obstáculo, podem ser tanto um meio de divisão quanto de união. Vamos começar relembrando a história da Torre de Babel. Na Bíblia, ela aparece no livro de Gênesis, capítulo 11. Segundo o texto, após o grande dilúvio, a humanidade era unida, falava a mesma língua, e compartilhava uma cultura comum. A ideia de construir uma torre que tocasse o céu nasceu desse povo unido. Eles queriam criar algo que os tornasse célebres, que os imortalizasse e mostrasse seu poder e capacidade. Eles diziam: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e assim faremos um nome para nós mesmos. Mas essa busca não era só sobre altura, ela refletia uma vontade de desafiar as limitações humanas, de buscar o divino. Era, ao mesmo tempo, uma ambição de conquista e um desejo espiritual. Porém, a Bíblia conta que Deus viu essa ambição de outro modo. Ele percebeu que essa busca pela glória própria e pelo poder sem limites levava a um caminho de orgulho e rebelião. Em resposta, ele confundiu a língua daquele povo, fazendo com que cada um passasse a falar uma língua diferente. Esse evento quebrou a unidade daquela civilização e interrompeu a construção da torre. Com a língua dividida, as pessoas não conseguiam mais se comunicar e acabaram se dispersando. Esse castigo, então, introduziu uma nova ordem, a diversidade cultural e linguística que, desde então, caracteriza a humanidade. Esse ponto da história é onde encontramos uma mensagem poderosa: a língua, que parecia ser um dom, tornou-se também um obstáculo. O que era antes um símbolo de unidade passou a ser uma barreira. Desde Babel, as diferentes línguas separaram pessoas e nações. Muitas vezes, elas são a raiz de desentendimentos, preconceitos e conflitos. Afinal, é fácil temer e desconfiar do que não entendemos, e a linguagem desempenha um papel central nisso. Por outro lado, as línguas também guardam um enorme poder de conexão. Cada idioma carrega consigo uma cultura, uma visão de mundo e uma identidade única. Quando conseguimos aprender ou entender uma nova língua, passamos a ver o mundo através de outros olhos. O que era um obstáculo em Babel pode hoje ser uma ponte. Compreender a língua do outro é também um caminho para compreender a sua cultura, a sua história, e, com isso, reduzir distâncias. Agora, vamos olhar para outro aspecto importante dessa história: o desejo de chegar ao céu. Esse impulso representa mais do que uma construção física. Podemos ver isso como uma metáfora para a busca humana por transcendência, por algo além do material. Assim como aqueles que construíram a torre, as pessoas hoje ainda sentem um desejo de se conectar com o espiritual, com o divino. Essa busca pode ser observada em muitos aspectos: na ciência, na filosofia, na religião e na arte. Nossa busca para alcançar o céu é, na verdade, uma tentativa de responder às grandes questões da vida. Essa ambição que moveu os antigos construtores de Babel também nos move atualmente, a vontade de compreender a nossa própria existência e nosso lugar no universo. Com tudo isso em mente, o que podemos aprender da Torre de Babel para o nosso mundo atual? Em primeiro lugar, a história nos mostra que a ambição humana precisa de equilíbrio. O desejo de nos conectar com algo maior é legítimo, mas quando esse impulso se transforma em orgulho e autossuficiência, ele pode nos levar à queda. Outra lição está no poder que a diversidade cultural e linguística traz para a nossa sociedade. Se, por um lado, as línguas e as culturas diferentes ainda causam divisões, por outro, elas nos oferecem a oportunidade de crescer. Viver em um mundo globalizado, onde é possível aprender e entender outras culturas e línguas, nos permite usar essa diversidade como uma ponte. Ao final, a Torre de Babel representa tanto uma advertência quanto uma inspiração. Ela nos lembra que a nossa busca espiritual e o desejo de alcançar o desconhecido fazem parte da nossa natureza. Mas também nos ensina a importância de respeitar as diferenças, de buscar a unidade, não na uniformidade, mas na diversidade. Então,
Da próxima vez que você encontrar alguém que fala uma língua diferente, que vem de uma cultura distinta, lembre-se da Torre de Babel. Lembre-se do poder que essa diversidade tem, tanto para dividir quanto para unir. Cabe a nós escolhermos como vamos usar esse poder.